Incêndio no Chile. Até esse momento que eu tô fazendo o vídeo já são 99 pessoas falecidas. Eu nem vi a matéria ainda, mas já imagino quem eles vão culpar, né? Claro que, como sempre, o ser humano, nós, né? Os testes com laser não contam, né? Drones soltando laser por aí, isso aí não conta. É só teoria da conspiração. Mas beleza, vamos ver aqui essa dica que foi enviada do nosso querido irmão Silvio Almar Ramos. Um abraço forte para ele, e ela diz o seguinte: o número de falecidos nos incêndios florestais que devastam a região centro-sul do Chile subiu para 99, segundo o Serviço Médico Legal do país. Mais cedo, o presidente Gabriel Boric havia confirmado 64 falecimentos. O chefe do executivo decretou luto nacional por 2 dias. Ele também reforçou que o número de vítimas ainda deve crescer e classificou o episódio como a maior tragédia desde 2010, quando um terremoto atingiu o país, deixando mais de 500 falecidos. Nesse domingo, o presidente visitou a região de Valparaíso, uma das mais afetadas pela chama, para avaliar a situação. Segundo Boric, as prioridades nesse momento são salvar vidas, controlar os incêndios e recuperar os corpos dos falecidos. Uma vez apagado o incêndio, virá a fase de cadastro, ajuda antecipada e reconstrução. Nós nos levantaremos, afirmou o presidente em uma rede social. O governo chileno decretou estado de emergência diante da catástrofe. A medida permite ampliar recursos para combater as chamas e dar assistência à população afetada. Além dos incêndios das matas, o fogo se alastrou e destruiu casas, prédios e carros. Autoridades estimam que mais de 3.000 residências foram consumidas pela chama. Aí aqui tem uma nota do Brasil prestando solidariedade, né? E esse já é o fim da matéria do Metrópolis, mas eles não tocaram no assunto que nós já sabemos a quem eles vão culpar. Mas se você der uma olhada aqui nas principais matérias, né? Tem uma que você encontra aqui da Rede Podre, e ele diz o seguinte, ó: maior parte dos incêndios florestais no Chile é provocado pelo ser humano, entenda. Então, meu irmão, já ficou até sem graça isso aqui, porque qualquer coisa que aconteça pode ser um enchente na sua rua. Você paga os impostos, você paga IPTU, você paga tudo que eles te cobram, né? Se você tem um carro, você paga IPVA para manutenção das estradas, enfim, né? Aí alaga tudo, a culpa é sua. Mas rapaz, eu pago aí o IPTU, o imposto da prefeitura aí, justamente para ter a coleta de lixo. Ah, mas juntou, a culpa é sua. Sempre a culpa é do ser humano. Isso aqui, meus irmãos, se tiver realmente culpa do ser humano, é de algum ser humano do tipo deles mesmo, sabe? Desses que querem forçar essa narrativa. Essa é a minha opinião. Eu já mostrei pra vocês aqui, procure nos nossos vídeos, tem os testes com os lasers aí. Esses lasers, meus irmãos, eles não só cortam, né? As árvores, né, que foram atingidas por aquilo ali, elas pegam fogo, elas ficam carbonizadas, literalmente, onde o corte é feito. É um flash de luz muito quente ali, que vai literalmente carbonizando tudo que entra em contato com ele, né? E já há muito tempo que se fala disso, até mesmo em filmes bem antigos que você pegar, falando de ET, você vai ver esse laser incendiando prédios, casas, florestas. É só você pegar os livros de ficção científica. Então, eles querem que você acredite, né, que tudo isso é só imaginação, quando você tem testemunhas falando sobre isso. Olha, eu vi esse brilho, de repente começou o fogo, né? Então as pessoas estão mentindo, que se investigue. Agora, tratar tudo como teoria da conspiração realmente é complicado. Enquanto isso, né, você vê um modelo de negócio sendo aplicado aí, países pagando mais impostos, se endividando mais por conta dessas narrativas que se tornaram consenso, né? E o país que não entra nisso, meu irmão, ele começa a ser isolado. Então, mesmo num caso desse, os caras usam pra colocar na cabeça da população que, olha, a culpa é de vocês mesmos, é preciso fazer alguma coisa. Vamos diminuir carbono. Beleza, que se diminua carbono, mas o carbono que eles querem diminuir somos nós, sabe? E o povo continua achando que isso é bobagem. Então, uma matéria simples como essa aqui da Rede Podre de televisão, ela tem um objetivo muito mais obscuro do que a população imagina. E se a população soubesse disso, começaria a ficar um pouco mais preocupada com essas narrativas. Eu, quando vejo isso aqui, eu fico indignado. E não é por eles estarem falando isso, não. Porque se você acredita, né, numa teoria, numa hipótese, ora, que se debata, que você apresente ela e convença as pessoas por sua teoria ser verdadeira. Por ela ter pontos ali que é irrefutáveis. Mas não é isso que você vê. O que você vê é exatamente o contrário. Olha, o consenso é esse aqui, e quem disser contra, a gente exclui, a gente tira, a gente classifica como conspiração e não pode ser dito, tirar alcance, né? Então, eu acho que esses incêndios aí, eles são tudo menos culpa da população, né? Esse é o meu ponto de vista.
Uma pena, né? O pior de tudo isso mesmo é que quem paga é sempre os mais fracos, né? E acaba que isso aí servindo para forçar muitas vezes o próprio governo a tomar certas medidas que tá nesse consenso desses caras, né? É uma coisa que, na minha opinião, ela vem de fora do país, meus irmãos. Eu vejo dessa maneira. Claro, você não é obrigado a concordar comigo, né? Mas eu vejo muito por esse ponto. E não só esse, como aquele da Austrália também, né? Como aquele que aconteceu na Rússia há uns anos atrás, né? Enfim, meus irmãos, você tá vendo muita coisa estranha no mundo e vai ver muito mais ainda. Você pode ter certeza disso, né? É teorias tomando o lugar de verdades absolutas. E parece que o mundo está regredindo àquela época das trevas, né? Onde tinha um poder religioso total, totalitário, né? Qualquer visão que você apresentasse de determinados assuntos, né? Inclusive do próprio mundo, você já era acusado como um herege, né? Pega o herege, arranca a cabeça do herege, queima o herege, enforca o herege. A gente tá ficando nisso, meus irmãos, porque agora você não precisa mais eliminar a pessoa dessa maneira violenta, né? Você pode eliminar ela de uma maneira tão violenta quanto, né? Calando a boca dela, tirando o emprego, cancelando o patrocinador, se ela tivesse uma pessoa com influência, né? Se for um atleta, um artista, você pode fazer isso. Se é uma pessoa comum, você tira o emprego dela, você bloqueia as contas dela, né? Então é a época das trevas voltando de novo, né? Antigamente se queimava em fogueira e se arrancava a cabeça, né? Na guilhotina, por heresia, as piores coisas que você imaginar, parece que hoje está voltando, só que de uma forma moderna, meu irmão. Porque, mais uma vez eu repito, não acredite que esses incêndios aconteçam do nada, como eles querem que a gente acredite, né? Não acontece do nada, tem alguma coisinha ali acontecendo. Essas testemunhas falando sobre os flashes de luz não iam estar todas mentindo e inventando em diferentes pontos do mundo, né? E até imagens aleatórias disso você encontra, meus irmãos. E aí quando a gente começa a ver os caras publicando vídeo dessas coisas, lembra quando a gente falava do chemtrails quando começou, né? Os famosos rastros químicos, vocês lembram disso, meu irmão? Eu peço até que você puxe pela própria memória, porque era a mesma coisa. Quando a gente falava que aquelas nuvens estavam fazendo experiências, que podia fazer chover, que poderia causar grandes secas, né? Tanta gente vinha aqui, meu irmão, e ria da nossa cara, ridicularizava mesmo. Vinha aqui só pra dizer isso, o gado, né? Como sempre, o gado sempre gadoso. Vinha aqui o raro. Meu Deus, que esses caras idiotas, de onde é que eles tiraram isso? Como é que pode uma coisa dessa? O cara falando uma besteira dessa, né? Aquilo ali é a trilha condensada normal, né? O atrito entre os motores, né? A turbina quente do avião passando ali em nuvens condensadas, ou seja, nuvens com água, né? Ali se preparando para chover. E aí o avião bate naquilo ali e sai o rastro. E aí a gente mostrava o que? Não, gente, mas é diferente. A trilha condensada normalmente ela some rápido. Ela é pequenininha, ela é mais delicada e ela dura pouco tempo no céu. 10 minutinhos ali ela já sumiu. Já a outra não, ela vai se espalhando, vai ficando gelatinoso. Vocês lembram disso, né? E a gente foi ridicularizado, né? Muita gente fez vídeo fazendo piada, não atacava diretamente, não só o nosso canal, mas de maneira geral, né? Atacava as teorias, brincava com isso. Aí passou-se um pouquinho, né? Passou-se o tempo, nada melhor como o tempo. Aí o que é que aconteceu nos carnavais? Não, a gente vai impedir a chuva aqui, nos grandes centros de carnaval, para não atrapalhar. Não falaram depois do resultado daquilo, né? Porque o resultado foi o quê? Quem lembra do resultado? O resultado foi seca naquelas regiões, né? Mas a mídia não fez a associação. A mídia simplesmente noticiou a maravilha que era não chover nos grandes centros de carnaval. E se depois esses grandes centros sofreram com seca, não é papel deles fazer a associação, né? Porque se eles fizerem, eles estão fazendo fake news de acordo com as regras como estão hoje, né? Tem prova? Não, não tem. Como é que você está fazendo a associação? Então não fale, não fique calado. Não, mas eu tô vendo, eu tô percebendo o que aconteceu depois. Mas não fale, né? Você é cientista? Não, eu não sou um cientista, eu tô sentindo. Então fique calado, é assim que tá acontecendo, né? Se vê um idiota, pega esse idiota e enterra. É assim que os caras fazem, né? Quando você fala demais. Só que tá aí, meus irmãos, os efeitos, né? Tá acontecendo. E quem paga é a população. E o pior é que a própria população não tá nem aí pra esses assuntos. Enfim, a gente vai fazer da nossa parte aqui.